motivo oculto pelo qual sua ajuda já está chegando, segundo o Salmo 121, Napoleão riu. E meio ao turbilhão da vida, assim como tantas mulheres, ela se sentiu perdida. O que antes era um sonho vívido se tornou um eco distante de frustrações e incertezas. Onde estava seu propósito? Por que parecia estar lutando em uma batalha sem fim, sem respostas claras? Cada desafio enfrentado, cada lágrima derramada parecia mais um peso a carregá-la para baixo. Mas como a vida pode surpreender quando menos se espera. É nesse exato momento de dúvida e dor que a verdadeira transformação começa. Ela era uma mulher sensível, introspectiva, carregando uma tempestade de emoções no peito. No fundo, havia uma fome insaciável por sentido. Uma busca por algo que a conectasse a uma razão maior. As inseguranças a cercavam, como sombras invisíveis, lembrando-a constantemente das limitações que sentia. Medo do fracasso, a pressão das expectativas e a pressão de um mundo que parece traçar o caminho alheio a cada passo. Contando os dias, ela se via presa em um ciclo vicioso de autoquestionamento. Será que era forte o suficiente? O que a fazia diferente de tantas outras que haviam encontrado seus caminhos? Certa noite, após um dia particularmente difícil, ela se retirou para o silêncio do próprio quarto. As paredes, acolhedoras e testemunhas de sua jornada, pareciam oferecer um espaço seguro para as reflexões dolorosas. Com a luz suave da lua iluminando seu caminho, ela começou a falar consigo mesma. Ouvindo suas próprias palavras, aquelas que muitas vezes foram abafadas pelo medo e pela dúvida, um processo de liberação começou. Chega, é hora de mudar. Quero sentir a vida pulsar novamente dentro de mim. A determinação crescia como uma chama, trazendo à tona o poder que estava adormecido. Durante uma caminhada solitária ao amanhecer, ela encontrou a conexão com a natureza e a espiritualidade que sempre buscou. A paz que vinha do simples ato de observar o céu rubro se abrindo para novos dias. Ao recitar o Salmo 121, sentiu uma onda de esperança e proteção envolvê-la. Elevo os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Era um lembrete de que a ajuda que parecia distante estava, na verdade, mais próxima do que ela poderia imaginar. A fé começava a brotar, e com ela, a ideia de que sua mente e sua determinação poderiam moldar a realidade. No decorrer de sua jornada de autodescoberta, os ensinamentos de Napoleão Hill se tornaram seu farol. Ele sempre dizia que o que se coloca em prática é o que transforma a vida. E ali, naquele momento de epifania, ela percebeu que sua mente era uma ferramenta poderosa, capaz de transformar desejo em realidade, pensamento em resultado. Ei, antes de continuarmos essa jornada poderosa, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum vídeo, nenhuma lição prática,
nenhum insight que pode destravar sua vida. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito a espalhar essa mensagem para mais pessoas. E me conta nos comentários, de qual cidade você está acompanhando esse conteúdo junto comigo? Eu leio tudo e amo ver até onde essa corrente de mentalidade positiva está chegando. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir e construir juntos essa rede de transformação pessoal. Enquanto refletia, algo dentro dela começava a mudar, mas ainda não sabia aonde isso a levaria. A semente da esperança estava germinando em seu interior, desafiando-a a dar o próximo passo, a agir e a transformar suas limitações em forças. Não mais refém do passado, mas uma mulher com um propósito renascente, decidida a seguir em frente, independentemente dos obstáculos. A sua jornada de autoconhecimento e transformação estava apenas começando. O caminho à frente poderia ser repleto de desafios, mas a fé que agora pulsava em seu coração a impulsionaria a cada passo. Era hora de reprogramar sua mente, construir hábitos de sucesso e criar uma vida que refletisse seus verdadeiros desejos. Afinal, a vida dos sonhos dela estava à espera, e essa mensagem era apenas o primeiro passo dessa nova jornada. O futuro brilhava, e ela estava pronta para abraçá-lo com toda a força que havia despertado em seu ser. Ela parou. A respiração ficou pesada. Um misto de medo e esperança. Algo estava mudando dentro dela. Naquele instante, percebeu que toda a dor, toda a ansiedade eram reflexos de uma escolha. Uma escolha que até então a mantinha paralisada. A crença de que precisava ser perfeita antes de agir. E se essa perfeição fosse uma ilusão? Lembrou-se de momentos em que acertou, de pequenas vitórias que sorriam para ela, mergulhadas em traumas que camuflavam sua verdadeira essência. Com clareza brutal, a verdade irrompeu. Não havia nada de errado em ser imperfeita. Cada cicatriz era um sinal de batalha e não de fraqueza. E se a minha fraqueza for, na verdade, meu maior poder? A pergunta ecoou em sua mente. Uma nova visão se desdobrou diante dela. Não era mais uma mulher à mercê do mundo, mas uma criadora da própria história. A ideia de que o apoio que buscava estava dentro dela, não fora, a fulgurou como um raio. A resposta está em mim, pensou, e ali tornou-se a autora de sua narrativa, livre das amarras que a limitavam. O futuro parecia incerto, mas uma vibração quente começava a pulsar em seu interior. A cada passo que decidisse dar, novas portas se abririam. E se a vida que sempre desejou não estivesse apenas a um passo, mas na sua capacidade de decidir ser quem realmente era, o convite estava latente. Tome a decisão. Liberte-se das correntes da dúvida que foram criadas em sua mente. Agora, a jornada não era só dela. Era o despertar de muitas outras almas perdidas no mesmo ciclo. O que você, que lê estas palavras, vai escolher? A vida está te esperando. E as respostas não estão longe, mas aqui, agora, em você. O que bloqueará sua essência hoje? Ela sentou-se lá, às sombras de sua própria inquietação. E a luz da manhã
filtrava-se pelas cortinas, trazendo consigo uma nova possibilidade. E então, em um sopro de clareza, uma verdade se desdobrou. O que se opõe ao que sou não é o que temo, mas o que eu de fato desejo. Essa percepção a atingiu como uma onda quebrando na praia, intensa, libertadora. Como um eco em seu coração, lembrou-se de faíscas de momentos em que foi audaciosa, de decisões que rechapénaram sua vida. Chorou, não mais por fraqueza, mas por um renascimento. Cada lágrima que caía era um símbolo das crenças que carregava, agora esquecidas. Eu sou suficiente, e a força que busco está continuamente em mim. Os fios que aprendiam ao passado se desfizeram um por um. A ideia de perfeição que a paralisava agora parecia risível. A imperfeição é a centelha da humanidade, refletiu. Foi então que quem olhou para dentro pôde perceber que não havia nada a perder. E se o erro fosse, de repente, uma oportunidade? O brilho de novos caminhos começava a iluminar sua mente. Algo intenso e vibrante pulava dentro dela e a convidava a agir. A vida não tinha limites exceto aqueles que se impunha. Como poderia permanecer na inércia agora? O que eu realmente quero? Uma pergunta ressoava em sua mente. Um poder despertava de dentro. O não saber se tornava a porta para o inesperado. O futuro era um mistério a se desvendar. E à medida que olhava, sentia que cada passo a levaria para mais perto de um propósito autêntico, sua verdadeira essência. O convite estava claro: desperte e siga adiante. Que mais poderia acontecer se entregasse a essa jornada? E naquele instante de reflexão, quando a mente se aquietou, algo profundo e transformador aconteceu. Era como se um véu tivesse sido arrancado de seus olhos, revelando a verdade pulsante, aquela que sempre esteve lá, escondida sob camadas de dúvida e medo. Ela percebeu que a luta não era contra o mundo, mas contra sua própria crença de que não merecia ser feliz. E se toda essa dor fosse a manifestação de um potencial ignorado? Pensou. Um eco de sua infância surgiu em sua mente, lembrando-a de quando sonhava em ser alguém grande, quando acreditava que poderia mudar o mundo. Mas as vozes desencorajadoras se tornaram um mantra constante. O que a enfermece agora não eram as falhas, mas aquela crença irrestrita de que precisava se encaixar em moldes que nunca foram seus. Era hora de romper com essa narrativa. E se eu me permitisse ser exatamente quem sou? E se as imperfeições fossem as marcas da minha autenticidade? A pergunta dançou em seu ser. Com essa revelação de consciência intensa, sua mente finalmente se abriu para novas possibilidades. Cada lágrima se transformava em uma chave, destravando portas que estavam fechadas há tanto tempo. A vida que desejava não era um destino distante. Ela estava à margem de sua escolha, vibrando e esperando pelo momento em que decidiria abraçá-la. O caminho à frente permanecia nebuloso, sim, mas a fragrância do novo degrau a chamava, e sua alma pulsava em sintonia com as batidas do seu coração. O que posso ser se decidir dançar com a incerteza? Essa era sua hora, e ao sentir essa conexão pulsante, sabia que algo poderoso a aguardava na próxima curva. O que mais poderia surgir se ela desse esse passo? O convite estava feito.
E o universo sussurrava: desperte, escolha e siga adiante. E naquele momento de introspecção, enquanto a manhã lentamente se revelava, uma ficha caiu, como se o universo sussurrasse diretamente em seu coração. E se tudo o que busco já estivesse dentro de mim? E se as correntes que eu sinto são apenas os limites que tracei? A realidade parecia cambiar num piscar de olhos. Um calafrio percorreu sua espinha. O que antes parecia um abismo de desesperança, agora se tornava um campo infinito de possibilidades. Era hora de romper o ciclo. Com cada respiração, sentia a energia vibrante aumentando dentro dela. Apenas uma decisão e minha vida pode ser diferente. Então, numa clareza brutal, desnudou-se da crença que a mantinha aprisionada. A ideia de que precisava se encaixar em moldes que não eram seus. Cada imperfeição, cada erro, agora brilhava como uma medalha, marcos de um caminho vivido. E se eu abraçasse a minha autenticidade como o meu maior tesouro? Cada lágrima derramada antes era uma semente de dor, mas agora se tornavam flores de autoconhecimento. A cada passo que dava, sentia que o potencial adormecido dentro dela despertava como um vulcão pronto para transbordar. E se a vulnerabilidade me trouxer a força que sempre busquei? E se tudo o que eu temia fosse o que eu realmente precisava acolher? O convite do desconhecido pulsava forte. Naquele instante, ela não era mais apenas uma mulher buscando ajuda. Era uma artista, moldando sua própria vida com cada cor que decidia usar. Um profundo sentimento de esperança emergiu, conduzindo-a a um futuro ainda não escrito, e a certeza de que agora a jornada estava apenas começando. A dúvida se transformou em uma chama vibrante. O que mais poderia descobrir sobre si mesma? O universo aguardava, e todo aquele potencial criativo pulsava. A resposta que se escondia sempre esteve ali, esperando por um passo corajoso. E agora, a única pergunta que ressoava era: qual será meu próximo ato de coragem? Ela respirou fundo, a luz da manhã dançando suavemente ao redor dela. Nesse instante de quietude, uma onda de clareza a envolveu, como um abraço acolhedor. E se toda essa dor de uma vida não vivida fosse, na verdade, um chamado para a verdadeira autenticidade? Pensou. Nesse momento, algo dentro dela estalou como um espelho quebrando, e ela percebeu que o que sempre buscou lá fora estava pulsando dentro dela o tempo todo. Aquele eco de insegurança que há tanto lhe consumia era, na realidade, um reflexo de uma voz interna distorcida. Era a história que contava a si mesma: não sou boa o suficiente, não mereço. Mas agora, à luz dessa nova visão, ela se viu cercada por um cenário diferente. Na verdade, a imperfeição que temia era a sua maior obra-prima, a sua verdadeira força. As cicatrizes da vida não eram marcas de derrota, mas tatuagens celebrando suas batalhas e aprendizados. Lembrou-se de quando criança, um espírito livre, cheia de sonhos. O que havia acontecido com essa versão dela? Aquela menina sonhadora não precisava de permissão para brilhar. Uma onda de empoderamento a invadiu, e uma pergunta lhe surgiu: e se eu liberasse a mulher poderosa que existe em mim? Uma que não tem medo de errar,
Com essa revelação, ela entendeu. O universo estava em constante movimento, oferecendo oportunidades, e tudo o que precisava era fazer uma escolha. E se a escolha fosse viver de acordo com sua própria verdade e não em busca da aprovação alheia, o horizonte se iluminava e a expectativa pulsava dentro dela. O que poderia acontecer se, a partir desse momento, ela decidisse ser completamente quem é? O coração acelerou com a possibilidade. O que mais poderia se desdobrar? Enquanto a luz da nova manhã filtrava-se pela janela, uma verdade inegável irrompeu em sua mente, como um raio que atravessa nuvens densas. O que se opunha ao que ela desejava não era o mundo externo ou os desafios à sua frente, mas a crença profundamente enraizada de que seu valor dependia da validação alheia. Essa revelação a atingiu como um sopro de vida. E se a única coisa que precisa mudar sou eu? E se eu não preciso de permissão para brilhar? Ela sentiu um frio na barriga, uma mistura de apreensão e excitação. Era um sinal claro. A verdadeira liberdade começava ali, na aceitação de quem era, em todas as suas nuances. E se cada cicatriz, cada derrota não fosse um fardo, mas um motivo de celebração? A percepção de que a imperfeição carregava a beleza da autenticidade a envolveu em um abraço acolhedor. Eu sou um ser humano, e a vulnerabilidade é a minha força. Com esse entendimento, ela respirou mais fundo, inundada por uma onda de coragem. O medo que antes a paralisava começou a se dissipar, revelando um novo panorama onde sua história era a tela sobre a qual ela poderia pintar seus próprios sonhos. Era hora de deixar para trás a ilusão da perfeição e aceitar que a jornada, com suas curvas e desvios, era tão preciosa quanto o destino. Uma centelha de propósito a incendiava, impulsionando-a a agir. O futuro não se desenhava mais como um terreno minado, mas como um campo fértil de oportunidades. O convite estava feito. Agora, o que vou fazer com essa nova liberdade? O que mais estou disposta a descobrir sobre mim mesma? E ali, com o coração pulsando em um ritmo novo, a expectativa de um caminho ousado se erguia, repleta de possibilidades. Uma nova jornada estava apenas começando. Enquanto a luz da manhã filtrava-se pela janela, algo dentro dela começou a vibrar. Era como se uma corrente elétrica passasse por seu corpo, despertando uma consciência que estava adormecida. E se tudo o que eu busquei lá fora estiver, na verdade, já dentro de mim? Essa pergunta ecoou como um sino ressoante, rompendo camadas de dúvida e medo. Ela parou, prendendo a respiração, e a revelação explodiu em sua mente. Não eram as circunstâncias externas que a prendiam, mas a crença de que não era digna de seus próprios sonhos. Os sussurros do passado a perseguiram. Você não é boa o suficiente. Já falhou antes. Mas agora, numa clareza brutal, percebeu que era hora de reescrever essa história. Para cada erro que carregava, havia uma lição a ser honrada. E se ela decidisse olhar para trás, não com arrependimento, mas com gratidão, imediatamente, a dor deu espaço para a força. Cada cicatriz que a fazia sentir-se incompleta, agora parecia brilhar como um troféu, marcando vitórias silenciosas que moldaram quem ela era.
Naquele instante mágico, a vida perdeu suas correntes. Ela não precisava mais de permissão. A autenticidade pulsava dentro dela como um novo mantra. Eu sou o suficiente. Eu sou capaz. Eu sou livre. Algo se quebrou, liberando uma onda de poder pessoal. A expectativa de um futuro repleto de possibilidades llenou-a de entusiasmo. Qualquer passo agora era uma preferência, não uma obrigação. E a pergunta que emergia com força era: qual será o próximo passo que darei sabendo que sou a autora da minha própria história? O universo parecia conspirar a seu favor, cheio de promessas e mistérios. E a resposta, embora não clara e já ali, pulsava em cada batida do seu coração, convidando-a a seguir adiante. Enquanto absorvia essa nova realidade, começou a sentir um leve tremor em sua alma, quase como se o próprio universo estivesse sussurrando um segredo esquecido. E se a verdadeira batalha nunca foi externa? E se o que realmente me limitava eram as correntes invisíveis da mente? E se a única coisa que impede meu potencial é essa incessante busca por validação exterior? O insight rompeu como um raio, inundando-a com uma clareza brutal. Nesse momento, as memórias de sua infância dançaram em sua mente, trazidas à tona como uma corrente de água pura em um dia de seca. Ela se viu com olhos brilhantes, desenhando em um caderno velho, acreditando que poderia mudar o mundo com a força de suas ideias. Aquela infância sonhadora, onde a fé no amanhã era firme, agora se entrelaçou ao seu presente e tudo fez sentido. Em um estalo, percebeu que nunca precisava se provar para ninguém. O que sempre buscou estava ali, pulsando dentro dela, um farol esperando para ser aceso. As lágrimas começaram a descer por seu rosto, mas não eram de tristeza, eram um lamento de libertação. Chega, a comparação não me define, o medo não me controla mais. Cada lágrima era um eco de todas as vezes que se deixou definir pelas opiniões alheias, um grito do fundo de sua alma pedindo liberdade. Com essa quebra de padrão, a vida se tornou um campo aberto de possibilidades. E agora, quem eu realmente sou? O que posso fazer se decidir abraçar minha essência sem medo? O futuro não era mais uma sombra a evitar, mas um convite à aventura. Cada passo seria um reflexo de sua verdade, de uma mulher que se permitia existir plena e autêntica. Ela se sentia reconectada, como se um novo caminho estivesse surgindo diante de seus olhos. E a única pergunta que ressoava em sua mente agora era: o que mais posso descobrir sobre mim mesma quando me permito ser íntegra? As possibilidades eram ilimitadas e ela estava pronta para abraçar cada uma delas. Hoje, ao olhar para trás, você pode finalmente entender que toda aquela luta, toda dor e incerteza foram etapas necessárias para a sua transformação. Você não é mais a mesma pessoa que começou essa jornada. O que antes parecia um obstáculo intransponível, agora é apenas uma lembrança, uma lição que te trouxe até aqui. Encontre bênçãos nas cicatrizes, pois cada uma delas representa uma vitória, uma parte essencial da sua história. Você é forte, você é capaz, e agora você sabe
que a verdadeira força sempre esteve dentro de você. Quando você decide não se deixar mais prender por medos e limitações, algo extraordinário acontece. Você se conecta com um futuro repleto de possibilidades. É hora de tomar o controle e escrever a história que realmente deseja. O mundo está atento ao seu despertar. E muitos também precisam dessa faísca que você agora possui. Então, eu te convido. Vamos juntos. Agora é a hora de agir. Precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder os próximos capítulos dessa incrível transformação mental e emocional. Esmague o botão de like agora se você está decidido e comprometido a reprogramar sua vida. Inunde a seção de comentários com suas decisões e comprometimentos, porque a sua voz conta. E não se esqueça de compartilhar este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 pessoas que precisam de um despertar em suas vidas. Este é o momento de mostrar ao universo sua determinação. Não espere nem mais um segundo para ajudar alguém a romper as barreiras e alcançar a abundância que todos merecem. A jornada apenas começou e agora é com você.